Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia! Bom dia para as meninas, bom dia para os meninos. Abram suas Bíblias, por gentileza, na primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, inicialmente nesse texto. Quero dizer a vocês duas coisas antes de nós lermos os textos bíblicos de hoje. A primeira é que todos os anos nós aguardamos com muita expectativa o Dia Nacional de Ação de Graças. A gente precisa aprender a separar essas datas no nosso calendário ao longo de todo o ano. Quarta quinta-feira do mês de novembro, todos os anos. E nesta quinta-feira agora nós vamos celebrar com muita alegria o Dia Nacional de Ação de Graças. Nós estaremos aqui com o coração agradecido. Primeira coisa é essa. Posso dizer uma coisa com toda a sinceridade aqui, para a gente entender esse assunto? Nós nunca tivemos tantos motivos para agradecer. Que período difícil foi esse, gente? Pelo amor de Deus, nenhum de nós esperava viver um tempo como esse. Estamos vivendo ainda, todos com as mesmas apreensões, alguns com mais tranquilidade, outros menos, mas temos muitos motivos para agradecer a Deus, para agradecer ao Senhor. E essa gratidão a Deus é que deve mover a nossa vida. Então, nessa quinta-feira, dia 25, às 20 horas, estaremos juntos para agradecer a Deus. E todos os anos, nós temos duas práticas importantes. A primeira delas, a gente traz alguma coisa como símbolo dessa gratidão. E neste ano, nós vamos trazer cestas básicas, ou alimentos para compor uma cesta básica, ou fralda geriátrica que nós encaminhamos para as instituições parceiras como o Lar Samaritano, que é quem vai receber todas as fraldas geriátricas que nós arrecadarmos aqui na nossa igreja. Isso é um trabalho de misericórdia, é gratidão com louvor ao Senhor e serviço ao próximo. Nesta quinta-feira, a segunda graça de Deus, às 8 horas da noite, Dia Nacional de Ação de Graças, vamos cultuar ao nosso Deus e Pai, reunindo-nos aqui na igreja. É uma ótima oportunidade para você conversar com a família e falar assim: gente, nós vamos juntos, hein? Vamos agradecer, família junto. Alguns podem estar aqui com a sua equipe de trabalho, que podem estar juntos para agradecer, porque vencemos até aqui este ano pela graça maravilhosa do Senhor. Então se prepare, dia 25, com a graça de Deus, tá bom? E hoje à noite nós vamos estar juntos, dando sequência a uma série chamada Influencers. Todos nós, de alguma forma, estamos habituados com esta palavra, em especial o que significa digital influencer. Mas estamos buscando na Bíblia a importância de nós sermos influenciadores ou influencers, e da mesma forma de termos cuidado com as influências que nós temos recebido. É um papo reto, se é que você me entende, para tratar sobre um assunto extremamente atual, pertinente, importante e fundamentado nas Sagradas Escrituras. Logo mais às 7 horas estaremos juntos em nome de Jesus. Bíblias abertas, irmãos e irmãs, Bíblias abertas na palavra do Senhor. Nós vamos ler juntos primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Quero pedir que você leia comigo os versículos 6, 7, 8 e 9. E quero que você me ajude a imaginar essa cena. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro de quem? Do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam. Agora, o que elas cantavam? Cante para mim. É assim? Cante para mim, é isso? Saul feriu seus milhares, porém Davi, seus 10. Vamos falar mais bonitinho, vamos lá juntos. Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos.
misericórdia. Rei Davi é a nossa série pelas manhãs, e a gente está num ponto em que a gente vai se encontrar com o final de um processo muito importante, que foi a vitória de Davi sobre Golias. A gente parte dessa etapa até chegar no ponto em que nós estamos aqui. A história de Davi e Golias é uma história épica, das mais conhecidas, desde as crianças aos mais experimentados em termos de igreja. É uma história que se tornou um símbolo da vitória de um pequenininho contra um grandão. Isso é dito em vários lugares, na nossa vida, na escola, numa atividade esportiva, num time de futebol. Quantas vezes é exatamente dado esse exemplo? Era Davi contra Golias, para expressar a força de alguém fraco, que vai vencer alguém que é majoritariamente poderoso para vencer aquela batalha. Aliás, isso é uma coisa que nos inspira, é uma história que vai nos inspirar. Não desista, corra atrás, não olhe a aparência, veja o que pode acontecer, e são histórias que vão nos ajudando. Mas essa história também tem algumas lições muito importantes que eu quero compartilhar com vocês inicialmente. A primeira delas é: confie em Deus e faça a sua parte. Confie em Deus e faça a sua parte. A confiança em Deus, ela preza também pela minha participação no processo. Por isso essas duas frases ou palavras estão sob o nosso tema. A primeira é confiança em Deus, a segunda é atitude. São duas coisas que aconteceram com Davi e encheram o coração dele. Quando ele se deparou com o desafio que estava diante dele, ele precisou ter essas duas questões que podem nos ajudar ao longo da nossa vida em várias outras etapas também. A primeira, e extremamente importante, é: confie em Deus. Confie em Deus, a confiança em Deus. Acompanhe comigo, capítulo 17, versículos 45 a 47, diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu, o filisteu estava dizendo absurdos para ele: tu vens contra mim com espada e com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra ti, leia comigo, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas nossas mãos. Esse ingrediente foi fundamental para a vitória que estava ali sendo estabelecida. A confiança em Deus, ela é fundamental para o nosso avanço. A confiança em Deus é que nos coloca de pé. A confiança em Deus é aquilo que tira os nossos olhos de qualquer desenho da adversidade e nos coloca no centro da vontade de Deus, acreditando plenamente que nós não estamos sozinhos. Muitas horas da nossa vida, nós precisamos nos lembrar de quem é Deus. Quem é Deus? No momento em que enfrentamos uma adversidade, é muito importante lembrar quem é Deus e depositar nele a nossa confiança. Exemplo simples: se Davi depositasse em si a confiança para vencer, provavelmente ele teria um final terrível. A confiança, o que muda a história, não está na sua habilidade, na sua capacidade, tampouco na sua experiência, mas está na confiança em Deus. Nós somos movidos pela confiança, isto é, nós somos movidos pela fé. Nós somos movidos pela fé em Deus. Nós somos movidos pela nossa confiança no Senhor. É porque nós confiamos em Deus que nós avançamos. Mas só isso não resolve. Essa é uma resposta certa, mas falta um detalhe fundamental: a nossa atitude. A nossa atitude. Diz a Bíblia no capítulo 17, no mesmo livro de primeiro livro de Samuel, versículo 49, a sequência do texto, diz ali: Davi meteu a mão no alforge e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Confie em Deus e faça a sua parte. Confie em Deus e tome atitudes. Confie em Deus e vá à luta. Confie no Senhor, mas faça a sua parte. São duas questões importantíssimas. E aqui eu quero deixar com vocês uma frase: o milagre não esteve na ausência de atitude. E o milagre nunca está na ausência da atitude, mas na ação de Deus sobre a ação de Davi, ainda que esta fosse
menor que é necessária. Deus continua operando milagres em nossas vidas. Deus continua cuidando da gente o tempo inteiro. E Deus toma estas ações nossas e de outros nas nossas vidas e faz disso o seu próprio milagre. O milagre não está na ação exclusiva de Davi, mas sobre a ação dele estava a ação do Senhor ao conduzir o processo. Daí nós queremos relembrar e trazer ao coração da gente a frase: confie em Deus e faça a sua parte. Pode falar comigo essa frase? Confie em Deus e faça a sua parte. Davi foi à guerra, enfrentou a batalha, e depois que houve essa vitória retumbante que aí está, o texto que nós lemos diz que as mulheres saíram ao encontro do rei Saul cantando e dançando. E esta é uma celebração importante. Aqui nós temos uma segunda lição para hoje. Aprenda a celebrar as vitórias. Aprenda a celebrar as vitórias. E há uma coisa que a Bíblia nos ajuda a colocar em prática, que é a cultura da celebração. A cultura da celebração. Lá em Israel, vocês que têm lido, têm estudado a respeito, ou eventualmente já foram lá, sabem que existem muitas festas importantes. E a cada período do ano, essas festas trazem lembranças poderosas, extraordinárias para o coração do povo ainda hoje. Os textos bíblicos narram celebrações, festas, danças, instrumentos de percussão. São várias as ações para relembrarem as grandes vitórias que foram colocadas ali. Mas ainda hoje, eles têm algumas celebrações que parecem ser contrárias a isso. Recentemente estivemos em Israel, há alguns anos, e pastor Davidson e eu tomamos conhecimento lá que haveria uma celebração pelo dia da independência, e que haveria uma manifestação que, num determinado horário, à noite, a sirene seria tocada no país inteiro, e naquele instante todo mundo pararia, toda e qualquer atividade. 2 brasileiros em Israel. Aonde você acha que a gente queria estar na hora que a sirene tocasse? Na muvuca. Procuramos saber o que estaria acontecendo, aonde, fomos para o lugar mais movimentado possível para a gente ter essa experiência. Toca a sirene, pastor Davidson e eu, imagine bem a cena. Nós dois paramos quase que assim, num passo. Olhamos para o lado, tinha até um gato parado. É, não é verdade? Cachorro ou gato? Era cachorro ou gato? Cachorro, é um cachorro. A história é verdadeira, mas o animal é diferente. Cachorro parado. Nós ficamos impressionados. As pessoas pararam o carro, abriram as portas do carro. Silêncio total, absoluto, enquanto a sirene estivesse sendo tocada. Um respeito que nós não sabíamos até aquele instante qual era a razão. Passa um pouquinho, nós fomos para uma praça lotada de gente. Imagina bem uma praça lotada, um palco e a celebração pela independência. 2 brasileiros, latino-americanos, animados, 2 para ver uma festa. Silêncio. A cada momento a fala de um, a fala de outro era em relação a alguém que havia sido morto durante a guerra. Silêncio. A pessoa discursava, o outro falava, o outro chorava. Nenhum aplauso. 2 brasileiros doidos para aplaudir. Nenhum aplauso. Uma manifestação completamente diferente. Era um tipo de celebração que estava acontecendo, e aquilo acontece anualmente. Nós precisamos aprender a celebrar as nossas vitórias do nosso jeito, da nossa forma. Neste texto, elas saíram às ruas, dançando com alegria, celebrando, e nós precisamos aprender a celebrar e a agradecer. O cristianismo nos traz uma cultura de gratidão e de celebração. Paulo vai escrevendo alguns textos sobre esse assunto. Num deles ele diz: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Nós aprendemos desde pequenos a agradecer a Deus pelo alimento, sendo aquele alimento que nós queríamos comer ou não. E você sabe, criando crianças desde pequenininhas a agradecerem a Deus pelo alimento, conforme a comida, a oração é mais animada. Conforme a comida, a oração. Em tudo dai graças, a Bíblia nos diz, e diz mais, nós aprendemos que a gratidão derrota a ansiedade.
Diz a palavra do Senhor: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então a cultura da gratidão, a cultura da celebração deve estar na nossa vida. Nós devemos aprender a celebrar e agradecer a Deus pelas vitórias, pequenas ou grandes. Nós sabemos o quanto é extraordinário voltar para casa depois de um dia terrível. O como é gostoso, como pacifica o coração da gente depois que a gente passa por um aperto, por uma avenida, por uma rua, onde tem um tiroteio, onde a gente vê um assalto, e a gente sai dessa coisa e está a salvo. Que alegria, que alívio traz para o coração da gente. Só que a gente não sabe quantos foram os livramentos operados por Deus na nossa vida ao longo de todo o dia. Por isso, não deixe de agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre a sua vida. Essa aparente impossibilidade de Davi vencer o gigante, o gigante já estava anunciando esse embate por mais de 40 dias, gerou no coração daquelas pessoas, especialmente o texto fala sobre as mulheres, algumas coisas muito preciosas. Elas cantavam, elas celebravam e traziam isso de uma forma intensa. Só que isso bateu no coração de Saul de uma outra forma. E nós entramos numa terceira lição importante. O ciúme faz parte da natureza humana. Todavia, não pode ser acolhido e muito menos alimentado no coração. Leia comigo, por favor. O ciúme faz parte da natureza humana. Todavia, não pode ser acolhido e muito menos alimentado no coração. A gente não pode dizer que não teve ciúme. A gente não pode dizer isso. O ciúme é parte da nossa natureza. Todos nós podemos ter, alguns estão tendo, outros terão. É da carne, é da natureza humana. Entretanto, isso não pode ser alimentado no coração da gente em hipótese alguma. O ciúme veio, em especial, por causa da tragédia da comparação. A comparação é a tragédia. Embora as mulheres cantassem alegremente, celebrando as vitórias ou a vitória específica que ali estava, quando elas fizeram a comparação, exatamente no ponto da comparação, essa tragédia entrou no coração de Saul. E no coração dele isso aconteceu em 3 etapas. A primeira etapa foi a indignação. A segunda etapa, explodiu o ciúme. A terceira etapa, nasceu o ódio. Este é um processo que o texto bíblico nos traz. Veja os versículos 8 e 9. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. O ciúme é perigosíssimo. O ciúme é perigosíssimo. O apóstolo Paulo narra que na igreja de Corinto houve um episódio de ciúme terrível, terrível. O texto bíblico diz, eu quero que você leia comigo, nós vamos colocar nas nossas telas, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 3, 5 a 9, diz assim: porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. A disputa era essa. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. O ciúme estava sendo alimentado dentro daquela comunidade. É o que descreve as Sagradas Escrituras. A resposta de Paulo para isso é não. Não pode haver isso entre nós. Não podemos alimentar esse tipo de sentimento que é da natureza humana. É normal, é comum, mas não pode ser alimentado.
Vocês devem conhecer histórias familiares. Famílias foram destruídas por causa de ciúme. Trabalho profissional sendo estabelecido, avançando, e alguém avançando, crescendo, desenvolvendo, foi colocado de lado. José, do Egito, viveu outra realidade assim. Gênesis capítulo 37, versículo 11, você vai ler na tela comigo. Diz a Bíblia: seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo, diante dos sonhos que foram apresentados. Os irmãos alimentaram no coração o ciúme. José, que foi alvo do ciúme, foi alvo da agressividade, da maldade, das ações terríveis de seus irmãos. Mas lá no capítulo 50, versículo 20, há o fechamento desse assunto, quando ele diz: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. O desejo deles era de matá-lo, mas Deus não permitiu. E o que fez Davi, ou o que fez José, quando teve a oportunidade de dar o troco sobre aquele assunto? Vocês intentaram o mal, mas Deus transformou em bem. Por que o ciúme é tão alimentado no nosso coração? Essa semana eu vi uma história triste e antiga. Uma ouvinte contou lá na rádio que ela fez a prova para um concurso e a resposta veio por telegrama. Só que uma outra pessoa recebeu o telegrama e escondeu. Uma outra pessoa da família. Ciúme. Você não vai ter o que eu não vou ter, ou o que eu não posso ter. Ciúme. História antiga. Contou na rádio essa semana para nós. E aí você pega alguém, anos depois, dizendo: por que é que eu fiz isso? Ciúme. Ciúme. Saul disse: que lhe falta senão o reino? E eu quero dizer a vocês que no lugar onde habita o ciúme, Deus não habita. Quarta lição: ciúme e ódio são parentes que moram na mesma casa. Ciúme e ódio são parentes que moram na mesma casa. Mantenham-os longe de você. O ciúme de Saul deu lugar ao ódio. Ódio. Saul não podia resolver esse assunto imediatamente ali, afinal de contas, Davi estava com uma popularidade extraordinária, as mulheres cantando, o povo cantando, as pessoas falando a respeito dele, naturalmente isso era colocado. Aí ele promete uma filha. Aliás, essa era uma das promessas para aquele que vencesse o gigante. Uma era a riqueza, a outra era a filha, e a outra era a isenção de impostos para a família inteira. Já imaginou? Perpetuamente. Aí Saul prometeu a filha mais velha, mas depois deu a filha mais velha a outro homem. Está aqui a sua noiva, vai casar com ela, depois pega esta noiva e dá para outro homem. Depois ele faz um desafio, afinal de contas tinha uma outra filha chamada Mical, e essa menina Mical, que ali estava, era fruto de um desafio. Você vai ter que vencer uma outra guerra, na expectativa de que nessa outra guerra ele fosse morto, assassinado, destruído. Mas incrível, ele volta de lá mais vitorioso do que anteriormente. E ele tem que dar a sua filha. Depois ele monta uma estratégia. E ele pega uma lança para poder encravar essa lança em Davi. E Deus o livra. Ele consegue sair. E depois disso foram muitas e muitas outras oportunidades para que ele pudesse matar Davi. E ele tentou de todas as formas quando o ódio entrou no seu coração. Porque ciúme e ódio são parentes que moram na mesma casa.
Mantenha-os longe de você. No momento em que o ciúme tomar o seu lugar, o ódio é a próxima etapa. A Bíblia diz, o texto diz, Saul não via Davi com bons olhos. Saul não via Davi com bons olhos. Mas veja, meus irmãos e minhas irmãs, tudo isso estava enchendo o coração de Saul, mas não poderia entrar no coração de Davi. Porque se Davi deixasse isso entrar, a situação seria terrível para ambos. Embora tenha se desvencilhado, as perseguições prosseguiram, mas nós vamos aprender algo muito precioso na presença de Deus, porque Davi teve a oportunidade de dar o troco, pelo menos em 2 ocasiões. Numa ocasião, Saul estava na caverna, e Davi entrou na caverna e rasgou o pedaço da sua roupa, da sua veste, para poder provar que esteve lá. Os seus soldados alimentaram, colocaram pilha. É algo muito comum também hoje em dia. Vai deixar? Se eu fosse você, não deixaria. Mostra quem você é. Você é crente, mas não é besta. Às vezes também é, mas... Você é crente, mas não é bobo. Estão querendo passar você para trás. Está na hora de ensinar a verdade para essa pessoa. É isso que se alimenta. A pilha colocada é esta. Colocam pilha na gente o tempo inteiro, especialmente quando nós já estamos um pouco quebradinhos com a questão do ciúme. Alguém chega com uma palavra do inferno. Uma segunda ocasião foi num acampamento. Os soldados estavam acampados, Saul no meio, os principais soldados ao redor dele para protegê-lo. Eles conseguiram entrar lá e pegar de perto dele um equipamento para que pudesse ser comprovado. Nas 2 ocasiões, Davi sofreu todas as pilhas possíveis, e o texto narra isso, descreve isso, mas houve uma única razão para que ele não viesse e colocasse em prática a sua vingança, porque o desejo de vingança também é da natureza humana. O ódio, o ciúme e a vingança, tudo vizinho, ou moram na mesma casa. Houve uma única razão para que ele não colocasse em prática a sua vingança: temor a Deus. Temor a Deus. Sabe por que ele não atentou contra a vida de Saul? Porque ele sabia que Saul era ungido de Deus, e essa é a expressão bíblica: não posso tocar no ungido do Senhor. Por temor a Deus, por respeito a Deus, por honra a Deus, por causa do Senhor, é que Davi não tomou a atitude da vingança. É exatamente essa razão que não avançaremos, deixando o ciúme avançar na nossa vida, o ódio entrar no nosso coração, ou a vingança ser parte da nossa prática de vida. Não deixaremos isso acontecer por uma única razão: temor a Deus. Porque se depender da vontade... Quem já orou contra alguém? Aqui ninguém, claro que não. Claro que não. Ouvi uma história de uma pessoa que, ao tomar conhecimento da derrota de alguém que o odiava muito, não disse aleluia, mas também não disse misericórdia. O sorrisinho foi abrindo bem devagarzinho, e perceberam que estava escorrendo. Se é que você me entende. Quinta e última lição. O soberano Senhor sempre manifesta o seu cuidado. O soberano Senhor sempre manifesta o seu cuidado. E aqui está o princípio do temor a Deus para nos levar em frente. Davi foi viver entre os filisteus. É uma ironia. Ele foi trabalhar com o rei Aquis. O rei Aquis era rei de Gate. Sabe quem nasceu em Gate? Golias, o gigante. Olha que história, olha que volta que dá essa história. Quem é que vai acolhê-lo? Enquanto Saul queria a sua morte, ele foi trabalhar com o rei Aquis, o rei de Gate. E ali ele ficou durante um tempo, são várias as histórias, mas em um momento crucial haveria uma batalha entre os filisteus e o povo de Israel mais uma vez. E quando Davi estava preparado para cooperar, para ir junto os outros reis, não Aquis, mas os outros reis, disseram: olha, ele não pode não, porque vai que chegando lá ele muda de ideia. Ele não pode ir. Davi, contrariado,
parecia ter vivido uma derrota. Pequenas derrotas são curiosas, porque a gente pode ficar muito depressivo por causa de uma derrota, ou aparente derrota, sem entender que existe um plano de Deus bem maior do que qualquer projeto de derrota, de fracasso que a gente eventualmente tenha. Davi volta para a sua terra, a cidade que ele recebeu para morar, um lugar chamado Ziclag. E chegando lá, ele toma conhecimento que os amalequitas tinham entrado na cidade, botado fogo na cidade, destruído a cidade, mas essa não era a pior parte. A pior parte é que os seus filhos e as suas esposas haviam sido levados cativos ou sequestrados, como podemos usar hoje. O coração de Davi se tornou igual à água. O coração dos soldados igual à água. Eles choraram, lamentaram, e alguns dos soldados queriam matar Davi, porque estavam responsabilizando Davi. Mas lembre, Davi iria à guerra. Se tivesse ido à guerra, não teria tido a notícia, que não era boa, mas dava a ele a possibilidade de um cuidado, de um zelo de Deus na vida dele, por algo que ele não sabia que ia acontecer. Se por um lado a aparente derrota poderia deixá-lo entristecido, nós hoje, conhecendo a soberania de Deus, sabemos que Deus montou todas essas coisas e que nada estava fora do controle e do comando de Deus. Davi e os homens vão em busca da restauração das suas esposas, dos seus filhos, e voltam para casa. E ao voltar para casa, ele faz uma declaração muito importante que vai acompanhar o povo de Deus para todo sempre. Não fomos nós que vencemos esta batalha. Esta batalha foi vencida pelo Senhor. Os cuidados de Deus na nossa vida revelam a sua soberania. Deus é soberano e nós cremos nisso piamente. A soberania de Deus nos faz saber que nós vamos passar por situações adversas na nossa vida. Mas Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. Nós sabemos que vamos ter lutas, batalhas que vamos precisar enfrentar, mas Deus não perdeu o controle, e eu pego exatamente essa ideia da soberania de Deus para lembrar a você que quando Davi venceu Golias, era resultado da soberania de Deus. Quando ele volta para Israel e há essa manifestação das mulheres, Deus não havia perdido o controle. Quando o ciúme é inserido no coração de Saul, e ele quer ver Davi morto, porque o ciúme deu à luz ao ódio, era soberano o Senhor ainda, controlando todas as coisas, em que aparentemente dá a impressão que Deus havia perdido o controle, mas não, Deus não havia perdido o controle, porque Deus nunca perde o controle, Deus jamais perde o controle. Por isso eu quero afirmar e reafirmar: confie em Deus e faça a sua parte. Deus é soberano, Ele não perdeu o controle. Confie em Deus e faça a sua parte. Aprenda a celebrar as vitórias. Aprenda a celebrar as vitórias. Maiores, menores, mais importantes, menos importantes, retumbantes, extraordinárias, ou aquelas do dia a dia comuns. Voltamos para casa. Graças a Deus. O alimento está à mesa. Graças a Deus. Temos água, temos roupas, temos habitação, temos uma cama, louvado seja o nome do Senhor, mas sobretudo agradeça a Deus pela bênção da sua família. Agradeça, celebre com a família as pequenas e as grandes vitórias. O ciúme faz parte da natureza humana, não alimente o ciúme, não deixe que o ciúme ocupe o seu coração, repreenda o ciúme na sua vida. Não admita, não acolha, não alimente. Cuidado com quem coloca pilha. Cuidado com quem alimenta o seu ciúme, ou as questões, ou as brigas. Cuidado com isso. O ciúme vai dar luz ao ódio. Eles moram na mesma casa. Mantenha longe de você. Lembre-se, quando o desejo de vingança se alojar no seu coração, responda com temor a Deus. Por que é que eu não vou dar o troco? Por temor a Deus. Por que eu não vou fazer exatamente igual o que aquela pessoa me fez, ou pior? Por temor a Deus. E é o temor a Deus que vai nos conduzir à ideia da soberania.
porque eu temo ao Senhor, eu sei que Ele continua sendo Deus. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar, minhas irmãs. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos nesta hora. Cremos no poder extraordinário, soberano do Senhor. Cremos no Teu cuidado com a nossa vida, cremos na Tua presença ao nosso lado em todo o tempo. Nós cremos e agradecemos e entregamos nas mãos do Senhor o nosso tempo de hoje, o nosso dia hoje, os desafios que estão diante de nós. Nós cremos, ó Deus, que a despeito de todos os problemas da nossa vida, nós vamos confiar e vamos avançar. Confiança e atitude. Faremos a nossa parte em nome de Jesus. Pai, quero orar pelos meus irmãos e as minhas irmãs que estão vivendo sob esse peso do ciúme, do ódio, da vingança. São elementos tão terríveis e tão cruéis que destroem a nossa maneira de ver o outro, que também foi feito à imagem do Senhor. É o temor do Senhor que vai nos fazer entender que o outro é tão pecador quanto nós, que nós não somos melhores do que ninguém, e que embora estejamos sendo alvos, isso não faz de nós pessoas piores ou melhores. O temor do Senhor é que vai nos fazer andar a segunda milha, dar a outra face. É o temor do Senhor que vai nos fazer amar e perdoar. É o temor do Senhor que vai nos fazer abraçar e acolher, a despeito de todas as farpas, venenos, maldades, mentiras. É o temor do Senhor. É assim que a gente vive, seja no trabalho, na família, na igreja, nos relacionamentos sociais. O Senhor sempre nos mostra que ainda que façam tudo contra nós, ainda que a gente passe por coisas terríveis, o Senhor ainda continua a cuidar da gente. E ainda que queiram fazer todo o mal, lançar todas as armadilhas, todas as maldades, ainda que tudo isso venha acontecer, é o Senhor que pela graça maravilhosa, sua ação generosa, pontual, que entra na nossa vida nas horas mais sofridas e difíceis da nossa história, é o Senhor quem cuida da gente, porque o Senhor é o soberano, e em sua soberania não há quem possa ser mais poderoso ou forte que o Senhor. E aí queremos lembrar, Senhor Deus, da frase do teu filho José: o mal que intentaram contra ele, o Senhor transformou em bem. Eu quero pedir ao Senhor que assim seja sobre nós nesta hora. O mal que intentaram contra nós se transforme em bem. E nós vamos sempre render ao Senhor glória, honra e louvor em nome de Jesus. Amém.